Para quem cresceu ali nos anos 80, anos 90, fala sério, o nome Caverna do Dragão traz uma memória na hora, né? 6 crianças, uma montanha-russa que dá errado e, de repente, elas estão num mundo de fantasia cheio de perigos. A premissa era super simples, mas cativava de um jeito. Em todo episódio, lá estavam Hank, Eric, Diana, Sheila, Presto e o pequeno Bob tentando achar um portal de volta para o nosso mundo. Sempre com a ajuda meio duvidosa, às vezes, do Mestre dos Magos e com o Vingador atrapalhando tudo. Tá, agora a gente entra no ponto central. Como é que uma história que era sobre esperança, sobre querer voltar para casa, acabou gerando uma das lendas urbanas mais sombrias e que mais duraram na cultura pop? A resposta para essa pergunta começa aqui. O desenho foi exibido de 1983 a 1985 e, de repente, pá, foi cancelado. Sem mais nem menos. Não teve um episódio final, não teve conclusão, o destino daquelas crianças ficou completamente no ar, e isso criou um vazio, sabe? E a gente sabe como é. A natureza não gosta de vácuo e a cultura pop muito menos. Essa incerteza que durou décadas foi o solo perfeito para todo tipo de teoria de fã começar a brotar. E para muita gente, uma geração inteira, essas teorias viraram a verdade absoluta da história. E é aqui que a gente chega na mais famosa de todas as teorias. Aquela história que ganhou vida própria lá no comecinho da internet e que, para muita gente, reescreveu completamente a memória do desenho. Esse aqui é o pilar da lenda. A ideia de que a aventura toda não é uma jornada de heróis, mas sim uma espécie de penitência depois da morte. Um lugar que fica entre o céu e o inferno, onde eles estariam presos para sempre. Pesado, né? E nessa versão, a figura do mentor é totalmente distorcida. O Mestre dos Magos não estaria ali para ajudar de verdade, mas sim para criar enigmas e dar falsas esperanças só para manter as almas das crianças presas naquele domínio dele. E para fechar o cenário sem nenhuma esperança, o mito diz que o vilão e o guia são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Ou seja, não importava para quem as crianças pedissem ajuda, elas estariam sempre lidando com a mesma entidade maligna. Era um jogo sem chance de vitória. Mas e se a verdade não estivesse perdida nessas especulações todas? E se ela existisse de fato em um documento real? Um roteiro final que foi escrito, mas que nunca chegou a ser produzido? Pois é, esse roteiro existe. O nome dele é Requiem, e essa é a prova definitiva, a peça que faltava para resolver o mistério e que nos dá o final canônico da história, direto da mente de um dos criadores. Agora, o que é fascinante quando a gente olha essa linha do tempo é o espaço entre os eventos. Pensa só, tem uma lacuna de quase 15 anos entre o roteiro ser escrito e ele finalmente aparecer na internet. Foi nesse período que a lenda urbana se espalhou e criou raízes. E depois levou mais 20 anos para os fãs conseguirem, de fato, ver esse final. Então, o que realmente acontece em Requiem? Se prepara, porque a história verdadeira é muito mais dramática, muito mais inteligente e, principalmente, muito mais cheia de esperança do que qualquer lenda urbana. O ponto principal do roteiro é o amadurecimento forçado dos personagens. O Mestre dos Magos basicamente os abandona para que eles tomem as próprias decisões. Isso cria uma briga no grupo, com o Eric, o mais cínico de todos, liderando uma galera que acha que a proposta do Vingador faz mais sentido. O roteiro transforma o Eric, que era o alívio cômico, no protagonista da história, colocando a decisão final nas mãos do personagem mais improvável. E aqui vem a maior virada da história toda. A escolha do Eric não era uma armadilha. Quando ele usa a chave no sarcófago, não sai um monstro de lá, mas sim uma luz que redime o Vingador. E essa luz revela a verdade. O Vingador nunca foi um demônio. Ele era o filho do Mestre dos Magos que havia sido amaldiçoado. E isso, de forma brilhante, dá um novo significado para a série inteira. A verdadeira missão nunca foi só escapar. Era curar o principal conflito daquele reino, a dor de um pai que não conseguia destruir o próprio filho. Ao redimir o Vingador, as crianças restauraram o equilíbrio e, como recompensa, o caminho para casa finalmente se abriu. E o roteiro original termina de um jeito bem aberto. O Mestre dos Magos abre o portal, mas oferece a eles uma escolha: voltar a ser crianças normais no nosso mundo ou ficar e continuar sendo heróis naquele reino. O texto do Michael Reeves não nos mostra o que eles decidiram. Fica no ar. Ok, agora que a gente sabe a história do roteiro, vamos colocar ela lado a lado com a lenda urbana que dominou a imaginação de tanta gente por tanto tempo. Essa comparação aqui é devastadora para a lenda urbana.
Ponto por ponto, o roteiro Hacking oferece uma história sobre esperança, redenção e, principalmente, escolha. É o oposto completo da visão nihilista e sem saída do mito. A verdade é que a história sempre foi sobre a possibilidade da vitória. Mas a história não termina só com o roteiro. Na ausência de um final oficial produzido para a TV, foi a comunidade de fãs que pegou essa responsabilidade para si e deu à saga a conclusão que ela sempre mereceu. Ao longo dos anos, Requiem ganhou vida de várias formas. Teve um audiodrama oficial, uma graphic novel incrível, feita pelo artista brasileiro Reinaldo Rocha, e o ápice de tudo isso veio em 2020, uma animação completa de 28 minutos, feita por um fã, Ryan Need, que homenageia o estilo original do desenho de um jeito perfeito. E essa talvez seja a maior contribuição dos fãs. Enquanto o roteiro original terminava na ambiguidade da escolha, a animação do Ryan Needs deu o passo final. Ela deu o fechamento que todo mundo esperava há décadas. A gente vê os heróis atravessando o portal e chegando de volta na montanha-russa. A jornada, finalmente, estava completa. E isso deixa a gente com uma última reflexão. O caso de Caverna do Dragão é fascinante. Ele mostra que, às vezes, o final de uma história não é decidido pelos seus autores, mas sim pela paixão e pela dedicação de uma comunidade que se recusa a deixar seus heróis perdidos para sempre.